o trabalho infantil. Vocês sabem o que isso quer dizer? Vamos aprender na aula de hoje. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aulinha será de História e Geografia. E o nosso assunto de História é o trabalho infantil. Vocês já ouviram falar em crianças que trabalham? Eu tenho certeza que sim. E olha só, Tia trouxe aqui alguns exemplos hoje. Alguns exemplos de crianças que praticam o trabalho. Só que o lugar de criança é aonde? O lugar de criança é na escola. Existem leis que defendem isso, né? A lei que criança, o lugar de criança é na escola. Nós já estudamos muito sobre isso durante esses dias. Falamos sobre os direitos e deveres da criança. Então, esse aqui é mais um direito. Eles não podem trabalhar. Vocês, crianças, têm que estar na escola. Só que existem casos de famílias carentes onde as crianças são obrigadas a trabalhar. E olha só, elas trabalham no sinal, né? Ou limpando vidros dos carros, ou vendendo alguma coisa. Encontramos também crianças trabalhando no campo. Muitas crianças trabalham no campo, no sol, para colher e plantar. Né? Nós vemos muito isso acontecendo. Então, quando acontece esse tipo de coisa, quando as crianças estão trabalhando, elas não estão tendo o seu direito respeitado. O trabalho infantil não deve acontecer, é uma coisa muito errada, mas acaba acontecendo em famílias carentes que não têm condições de se sustentar e colocam os filhos para trabalhar, mas não está correto, tá bom, pessoal? Só que no nosso país existe uma idade onde o jovem consegue trabalhar, só que ele não é obrigado. Ele, se quiser, pode ser um jovem aprendiz. Isso mesmo, a partir de que idade? Olha só, a partir de que idade é permitido que a criança possa trabalhar na condição de aprendiz? Não vai ser um funcionário, não vai ser um trabalhador, ele vai ser um aprendiz. E o que é aprendiz, tia? Aquele jovem que está lá para aprender uma função ou uma profissão. Por exemplo, se tem uma criança, um jovem de 14 anos, né, porque é a partir dos 14 anos que ele pode ser um jovem aprendiz. De 14 anos para baixo não pode, tá bom? Então, só a partir dos 14 anos que ele vai para alguma empresa, alguma loja, ser um jovem aprendiz. Ele trabalha lá só um período e o outro período ele tem que ir para a escola para terminar os seus estudos. Então, ele não pode passar o dia inteiro nesse local trabalhando. Ele pode ir somente uma quantidade de horas, porque ele tem que ir para a escola. Então, ele só continua nesse local se ele estiver na escola com suas notas boas. Se ele não estiver bem empenhado na escola, ele também não pode continuar aprendendo essa profissão, tá bom? Então, no nosso país, só é permitido menores de idade trabalhar se for a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Tem que ser tudo documentado e tudo registrado. Criança não pode trabalhar. O lugar da criança é onde? Na escola. Prestem muita atenção e façam uma atividade bem caprichada. Na nossa aula de Geografia, vamos continuar falando sobre o nosso último assunto, que foi o quê? Orientação espacial. Nós vamos continuar falando sobre os pontos cardeais e os colaterais. E quais são esses pontos? Primeiro, nós vamos aqui relembrar, né, o objeto que as pessoas usam para se localizar. Como é o nome desse objeto? É o quê? É a bússola! Isso mesmo, aí no livrinho de vocês tem essa informação. A bússola é usada para localização. E dentro da bússola a gente encontra uma imagem, né? Onde vai ser localizada, né? Que vai apontar para cada ponto cardeal ou colateral. E que imagem é essa? É a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela fica lá na bússola e ajuda na localização. Só que tia trouxe aqui para vocês uma pergunta.
Tia quer saber se vocês lembram, né, dessa informação aqui. Além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais. A gente já sabe disso, mas quais são esses pontos colaterais? E como é que eles se formam? Porque o nome deles vai ser esse aqui que a gente vai ver agora. Nós vamos descobrir hoje quais são os pontos: noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Então, além dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, existem os pontos colaterais, que são noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Tia, e como é que surgiu esse nome? Por que eles têm esse nome parecido com os pontos cardeais? Olha só, porque ele é a junção de dois pontos cardeais que formam o ponto colateral, onde ele está localizado, onde ele está entre esses dois pontos cardeais. Então vamos prestar atenção? Aqui, ó, eu tenho o noroeste, que fica entre o norte e o oeste. Eu tenho o sudoeste, que fica entre o oeste e o sul. Eu tenho o sudeste, que fica entre o sul e o leste. E eu tenho o nordeste, que fica entre o leste e o norte. Então, como vocês perceberam, os nomes desses pontos colaterais, eles são a junção de dois pontos cardeais. Quais são esses pontos cardeais? O que eles se encontram no meio. Como? O nordeste se encontra no meio do norte e do leste. Então, esse nome nordeste foi a junção dos dois pontos cardeais. O sudeste, entre o leste e o sul, que surgiu o sudeste. Sudoeste, entre o sul e o oeste, que surgiu o quê? O sudoeste. E o noroeste, entre o norte e o oeste, surgiu o quê? O noroeste. Então, nós vimos aqui, né, na nossa aula de orientação espacial, que existe um objeto que nos ajuda a se localizar. E outra coisa também que nós vimos, né, nas aulas anteriores, e hoje nós vamos relembrar um pouco, é sobre o lugar que o sol nasce e o lugar que o sol se põe. E por que que esses lugares, o lugar que ele nasce e que ele se põe, nos ajuda a se localizar? Porque sempre nós devemos começar a observar o lugar que ele nasce, né? Isso mesmo, a gente já aprendeu isso na nossa aula. Nós já aprendemos como se localizar. Então eu quero só saber da última pergunta de hoje, se vocês estão afiados. Eu quero saber qual é o lugar que o sol nasce. Como é o nome do lugar que o sol nasce? O lugar que o sol nasce tem um nome. Que nome é esse? É nascente. E se o lugar que o sol nasce é nascente, qual é o nome do lugar que o sol se põe? É o quê? Poente. Então, o lugar que o sol nasce, nascente. E o lugar que o sol se põe? Poente. Então, nós falamos sobre a orientação espacial. Capriche na atividade de geografia. Até a próxima!